Olá vestibulando, olá alunos, nesse encontro falaremos sobre a ótica, os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos eles têm origem em uma esfera. Nessa esfera eu faço um corte na esfera e eu tenho então origem a calotas esféricas, que podem ter um comportamento côncavo ou um comportamento convexo, de acordo com o lado que eu tenho esse espelhamento. Então, vamos falar um pouquinho do comportamento óptico. O espelho côncavo, de uma forma geral, tem um comportamento convergente e o espelho convexo tem, de uma forma geral, um comportamento divergente. A formação de imagens. Eu tenho alguns raios, que são chamados de raios notáveis, e eu vou usar alguns deles. Primeiro raio, o raio que vem paralelo, ele sai pelo foco. Vem paralelo ao eixo principal, saiu pelo foco. O raio que chega no vértice, com o mesmo ângulo de chegada, eu transfiro aquela distância e eu marco com o mesmo ângulo de chegada, eu faço o ângulo de saída. Dois raios luminosos se cruzam, formando então uma imagem chamada de imagem real. É uma imagem que se forma na frente do espelho. Então classifique aí para mim, é uma imagem real, se forma na frente do espelho, ela é invertida porque é de ponta cabeça e é maior que o objeto porque ela tem uma dimensão superior ao objeto. Tá? Quando eu falo em imagem que se forma em frente ao espelho, olha lá, esse aqui é o que? Eu tenho um equipamento, uma superfície refletora côncava, não é? Então observe a imagem do meu dedo é colocado em frente ao espelho, eu tenho então a formação da imagem em frente ao espelho, é como se eu tivesse, olha lá, um dedo saindo da superfície refletora. Essa é uma imagem chamada de imagem real. Muito bem, dando prosseguimento, eu tenho então a formação de imagem no espelho côncavo, ainda num ponto especial. Quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice do espelho, eu vou ter uma imagem chamada de imagem virtual. É uma imagem virtual, direita e maior. É um caso que no seu dia a dia aparece aonde? Naquele espelho de maquiagem, que você enxerga seu rosto ampliado. É quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice do espelho. Uma imagem virtual, direita e maior. Tá? E o terceiro e último caso que eu vou comentar com vocês é o caso da formação de imagens em espelhos convexos. O espelho convexo é aquele espelho que tem a parte espelhada do lado externo. Muito bem, eu coloco o objeto em frente ao espelho, traço os raios luminosos, os raios chamados de raios notáveis. E olha lá, perceba, nesse caso, que eu tenho agora não mais o cruzamento dos raios de luz. Os raios de luz, olha lá, eles não se cruzam. Eu tenho apenas o que? Olha lá, o cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz. Raio de luz veio para cima, veio para baixo, prolonga os dois raios de luz. Prolongamento. Falou em prolongamento, fala em imagem de natureza virtual. Olha lá, nesse caso aqui, olhando então na experiência, eu tenho uma superfície convexa e eu tenho então a formação de uma imagem virtual que se forma atrás do espelho. Essa experiência mostra muito bem uma coisa do nosso cotidiano. Você pode ver nossa equipe de filmagem, nosso cinegrafista. Eu tenho aqui, na verdade, olha lá, uma ampliação de campo visual. É uma imagem, um espelho que eu utilizo, por exemplo, nos espelhos de segurança. Então vai a dica a você. Espelho convexo, a imagem é sempre virtual, direita e menor, sempre, independente da posição do objeto. Então fica a dica para vocês. Boa prova, bons vestibulares.